Shalom, meus amados. Aqui é o Luan com você mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a Parashá dessa semana, né? Mas antes disso, eu quero, como é que diz? Ler a bênção da Torá para que a gente possa iniciar aí a leitura. Amém? Diz assim, no Sidu, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai notech hatorá. Em português, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos, nos deste a Torá. Bendito sejas tu, eterno, que ortogas a Torá. Então a gente vai ler agora no Romash da Torá, né? Sinal de reverência, a gente sempre beija a Torá. Estamos estudando a Parashá de Toledot, né? Que fica no livro de Gênesis, do capítulo 25, do verso 19 em diante. Amém? Então vamos ler. E estes são as gerações de Isaac, filho de Abraão. E Abraão gerou a Isaac. E estava Isaac com 40 anos de idade, ao tomar a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, para ele, por mulher. E orou Isaac ao Eterno, em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéril. E atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher, e lutaram os filhos do seu ventre. E ele disse: Se é assim, por que desejas isto? E foi consultar o Eterno. E disse-lhe o Eterno: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tua entranha se dividirão. Uma nação mais que outra nação, e fortalecerá, e a maior servirá a menor. E cumpriram-se seus dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro vermelho todo ele, com vestido de pelos. Chamaram seu nome Esaú, né? Em hebraico Esav. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú. E chamou seu nome Jacó, que em hebraico é Yaakov. E estava Isaac com 70 anos de idade ao dar à luz Rebeca, né? Ao dar à luz Rebeca a eles. E cresceram os moços, e foi Esaú perito, né? E foi Esaú perito. Ali. E cresceram os moços, e foi Esaú perito caçador, homem do campo, e Jacó, homem íntegro, que habitava em tendas. E gostava Isaac de Esaú, porque comia de sua caça, e Rebeca amava mais a Jacó. E cozinhou Jacó um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Enche minha boca, rogo-te dessa lentilha vermelha, que estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. E disse Jacó: Vende-me como o dia claramente, tua primogenitura para a mim. E disse Esaú: Eis que caminho para a morte, e para que quero a primogenitura. E disse Jacó: Jura-me como o dia. E jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e cozidos de lentilha, e comeu e bebeu. Levantou-se e foi-se, e desprezou Esaú a primogenitura. E houve fome na terra além
além da fome primeira que havia nos dias de Abraão. E foi-se Isaque a Guera, Abimeleque, rei dos filisteus, e apacentou-lhe o Eterno e disse: Não desça ao Egito, mora na terra que eu te direi, peregrina nesta terra, e estarei contigo. Caminharei o juramento que jurei a Abraão, teu pai, e multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e serão abençoadas por tua semente todas as nações da terra, porque escutou Abraão a minha voz e guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos, minhas leis. E daí em diante, aí vai a segunda aliá, e aqui nós vemos algo muito tremendo e sobrenatural, né? Isaac e Rebeca também tinha, não Isaac, eu acredito, eu acho que mais Rebeca, né? Tinha problema com esterilidade. E eles ali orou, né? Um de frente para o outro, tanto Isaac como Rebeca. E o Eterno lhe permitiu que eles viessem a ter filhos, né? E dentro do ventre da Rebeca havia duas nações, né? Que seria Jacó e a outra Esaú, né? Esaú nasceu primeiro, e é Edom, né? Tem um nome vermelho, por isso que chamamos de Edom. E o que acontece? Jacó, ele nasce segundo, agarrado no pé de Esaú, né? Ou seja, alguns acreditam que houve uma batalha entre eles dentro de si para saber qual que nasceria primeiro, né? Então, e aí, Esaú nasceu primeiro, dando a entender que Esaú era o primogênito, mas já velho, já grande, Esaú era um perito em caças, né? Mas Jacó era um homem íntegro. E Jacó teve uma ideia brilhante para vencer o seu oponente, apesar de que eram os irmãos, né? Não, ali não havia, vou dizer assim, que eram inimigos, mas houve essa batalha porque o próprio Deus já havia dito que havia duas nações, né? Ali no ventre dela, que a maior serviria a menor. Então Jacó, ele era menor em estatura. E Esaú já tinha uma estatura um pouco maior. Então, o que acontece? Esaú chega cansado de uma caça e diz, olha, dá um pouco dessa lentilha aí que eu já estou com fome e tal. E Jacó disse, não, me venda sobre a primogenitura que eu lhe dou a você a lentilha, né? Aí Esaú, eu estou perto da morte e aí você vem querer comprar minha primogenitura? Do que isso serve, né? Ou seja, Esaú, ele desprezou a primogenitura, né? Foi um erro que ele cometeu, e para a glória de Deus, né? Jacó ali consegue os méritos de comprar a primogenitura, e deu certo, né? É tanto que logo após eles se tornam um dos patriarcas da nossa geração, amém? E sem contar que Jacó era um homem temente a Deus, e você vai ver em todo o tempo de Jacó orando a Deus, buscando a Deus, né? Pedindo direção, fazendo-lhe promessas. Então, a vida do patriarca Jacó, né? Que depois passa a ser Israel, é algo tremendo, porque você vê integridade no coração de Jacó. Você vê sabedoria, alguém que teme ao Eterno. E ali se constitui a outra família que se tornou a nação de Israel, Baruch Hashem, né? Pois é, meus amados, essa aí é uma paraxá, mais outra paraxá, Toledot, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa paraxá que fala sobre a vida de Isaac, a vida de Rebeca, o nascimento de Jacó, o nascimento de Esaú, né? O nascimento ali, e daí em diante a gente vai conhecer um pouco sobre a história de Israel, como Israel surgiu, né? Porque Deus abençoou essa nação maravilhosa para dar continuidade à promessa que ele tinha prometido a Abraão, né? Então,
Espero que isso tenha abençoado a sua vida. Vamos fazer aqui a bênção da Torá e que o Eterno nos abençoe. Baruch Hashem. E diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'hayei olam natan betorreino. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plena plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que ortogas a Torá. Baruch Hashem. Que o Eterno nos abençoe e que a Kadosh Baruch Hu nos permita ter mais tempo de estudo de Torá. Amém.